AlfaCast, o podcast semanal da Alfa Educação. Apresentação, Professor Trindade. Olá pessoal, aqui é Professor Trindade falando do AlfaCast mais uma vez, entrevistando gente bacana, gente que contribui para a Goiânia e para o estado de Goiás. E hoje, por que não dizer, o entrevistado é um cara que contribui para o país. Ele é um cara que tem uma jornada fantástica. Nós estamos falando aqui com uma pessoa que é palestrante, é escritor, jornalista, advogado, ex-vereador, ex-secretário de Estado e atualmente é candidato a deputado estadual. Nada mais, nada menos do que Tairone Di Martino. Tairone, é um prazer ter você aqui conosco, recebê-lo na Unialfa. Unialfa que foi sua casa, mas eu não vou dar spoiler, já dei. Você vai contar um pouquinho da tua história pra gente, contar como é que você estruturou a tua carreira, como é que você foi trilhar os ramos da política, mas antes de mais nada, quero te agradecer pelo teu tempo, disponibilidade. Sei que você está correndo em campanha, é uma loucura, mas mesmo assim você teve toda a boa vontade de vir bater um papo conosco. Primeiro eu quero agradecer o convite, Carlos Trindade, professor Trindade. Quero agradecer esse convite. Aqui é Trindade mesmo. Aqui é Trindade mesmo. É Trindade mesmo. Agradecer esse convite especial por estar aqui, tanto a você. Quero agradecer também o Dr. José Alves, que é uma pessoa que eu admiro muito, que lidera esse grupo todo. Quero agradecer de forma muito especial também o Dr. Luiz Antônio, que é um amigo que faz parte do grupo. Quero agradecer também que também é daqui da Unialfa, que é a Karen, acho que é a administrativa aqui, que eu tenho um carinho muito especial também por ela. Enfim, toda a família Unialfa. É um prazer estar aqui, uma alegria. Quando eu estava entrando ali, eu olhava e falava assim, gente, eu passei bons anos da minha vida aqui. Eu estudei jornalismo aqui. Em 2002 eu comecei o curso de jornalismo, fiquei até 2006 e aqui, nesse estúdio aqui que nós estamos, eu fiz reportagens jornalísticas para a rádio, participei das reportagens de TV, produzi matéria, produzi documentário. Aqui, nesse lugar, eu me capacitei. Você foi assessor de imprensa da Arquidiocese de Goiânia. Isso. Deixa eu contar um pouquinho dessa história minha. Então vamos lá. Quando eu terminei o curso de... não o curso de jornalismo, mas o segundo grau, eu falei assim, eu vou fazer uma faculdade que seja a minha cara. Então eu tinha em dúvida direito, eu gostava muito de direito, porque eu sempre gostei muito de matérias humanas, gostava muito do jornalismo, e eu falei assim, eu vou fazer jornalismo. E fiz aqui, inclusive eu fiz uma visita. Por que eu resolvi fazer jornalismo aqui? Eu fiz uma visita guiada, e aí nós viemos aqui e eu fui conhecer toda a estrutura, e eu fiquei encantado. Falei, gente, é uma estrutura maravilhosa. Então eu quis fazer jornalismo aqui. E aí eu fiz o vestibular, passei, e quando eu comecei a fazer o curso, eu tinha muita dificuldade para fazer o curso, porque eu sou de família muito pobre. Então, eu vim a pé da minha casa até aqui para fazer o curso. Então, eu moro no Nova Esperança, uns 3 quilômetros daqui, desse polo aqui da Unialfa. Então, eu vim a pé. Chegava aqui, as aulas começavam às 8 da manhã e até mais ou menos 11h30. Não sei como é que está o horário hoje. Mas como eu ainda tinha, às vezes, trabalho com a turma, eu ficava aqui, às vezes, até mais tarde, até para eu poder descansar e voltar mais no final do dia, que o sol estava mais baixo, para minha casa. Então, foi um período assim, de muita imersão para estudar. E aí, nesse período que eu estava estudando aqui, eu aprendi muito. Aqui eu tive grandes professores. Acho que os melhores professores da minha vida foram aqui na Unialfa. Por exemplo, aqui, a Raquel Mourão foi minha professora, professora competentíssima. Aqui eu tive a professora Ecleia, que é professora de português. Fantástica. É uma professora e tanto. Aqui eu tive como professor o Silvio Bragato, que inclusive faleceu uma vez num acidente trágico, mas que foi professor de fotografia. Aqui, enfim, aqui eu tive... Eu vou cometer até injustiça se eu começar a falar o nome de todos os professores. Mas aí, você formou em jornalismo... E o próximo passo? Não, mas eu tenho que contar ainda na Alfa. Porque o próximo passo foi na Alfa. Então vamos lá. Deixa eu contar ainda na Alfa.
Deixa eu contar o que aconteceu na Alfa. No primeiro, segundo ano, eu tinha como eu era de família muito pobre, eu tive muita dificuldade de pagar a faculdade. Então, primeiro, segundo, terceiro período, segundo ano, terceiro período, eu estava com dívida aqui e não estava conseguindo pagar. E aí, aconteceu um concurso nacional de jornalismo da SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Governo Federal, do Ministério da Justiça. Opa. E eu tinha publicado um material aqui na Alfa, para um jornal na época que existia aqui, chamava Cabum. E era um jornal da faculdade. E o critério para participar do concurso era você ter uma matéria jornalística publicada. O que eu fiz? Eu, com todas essas dificuldades que eu disse, eu me cadastrei para fazer esse concurso, disputando com jornalistas de vários lugares do Brasil todo. Claro. E ganhei e fiquei em primeiro lugar, um aluno da Alfa, ficando em primeiro lugar num concurso nacional de jornalismo. Fui lá, competência, recebi o prêmio no Palácio do Planalto e recebi um cheque, naquela época era muita coisa, de R$6.000. Hoje também é muita coisa, mas naquela época era muito mais. Nós estamos falando de 2004? 2004, isso. Peguei esses R$6.000, paguei as dívidas que eu tinha na faculdade. Nesse mesmo ano, Deus me abençoou, eu ganhei a bolsa da UFG. E aí eu consegui concluir meu curso com a bolsa da UFG e com um concurso daquilo que eu tinha aprendido aqui na Alfa. Ou seja, eu fiz um concurso e a Alfa me deu a possibilidade de ganhar esse concurso, pagar a dívida, comprei um computador. Então, por que eu gosto de falar isso? Você vê a dificuldade que eu tive para estudar. Mas assim, aqui eu tive todo o apoio do mundo. Dificuldade por um lado, persistência por outro, né? De não desistir, ir atrás do sonho e que valeu a pena, porque assim... Porque hoje eu sou o que eu sou porque eu tive um curso muito bom aqui. Foi um curso, assim, de muita qualificação. Eu aprendi muito aqui. Aqui eu entrei com a cabeça e saí com uma cabeça totalmente diferente. Então, eu conto essa história porque eu tenho muita gratidão de poder ter vivenciado, convivido aqui com a família Alfa. Água com gás, sem gás, eu vou tomar uma coquinha, boa. Então, eu tenho essa alegria de poder ter vivenciado essa experiência aqui. Então, depois disso, o que aconteceu com o Tairone? O Tairone começou a trabalhar como estagiário no chamado Jornal Argumento aqui. E aí eu fazia matéria para o jornal de televisão. O Jornal Argumento foi uma outra faculdade, porque quando a gente faz estágio, a gente até brinca, né? Não é estagiário, é escraviário. Aí eu fazia material impresso, material de rádio e material de TV. Eu fazia tudo lá. Só que como eu saí muito qualificado daqui, porque a Alfa me deu muita base, então eu fazia tudo muito bem feito, tanto o jornal impresso, como rádio, como TV. E lá eu ganhei um outro prêmio, que aí foi do Sebrae, da matéria que eu fiz lá, que fiquei em primeiro lugar também de matéria de TV. Eu fiquei em primeiro lugar com um material lá para o Jornal Argumento. O repórter da TV Anhanguera ficou em segundo lugar e o repórter da TV Serra Dourada ficou em terceiro lugar. Ou seja, eu desbanquei a TV Anhanguera e a TV Serra Dourada com um jornal que passava na TV Bandeirantes do Jornal Argumento. Base que a Alfa me deu. Depois disso, eu fiquei assessor de imprensa na Arquidiocese de Goiânia. Aí eu fui assessor de imprensa do Arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, e comecei a trabalhar com assessoria de imprensa. Trabalhando com assessoria de imprensa, eu trabalhei para a organização da Festa de Trindade. Na Festa de Trindade, aí o pessoal de Trindade me viu e falou assim, esse cara é bom de serviço. E a Alfa tinha me dado essa base. E aí eles me chamaram para trabalhar diretamente lá no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E aí eu fui diretor de lá durante um bom tempo, criei vários projetos lá. Você foi assessor de imprensa também lá do prefeito? Sim, do prefeito Paulo Garcia, aqui em Goiânia. Também fui assessor de imprensa do prefeito Paulo Garcia. Então eu trabalhei muito na área de comunicação. E quando eu estava nessa diretoria lá em Trindade e na assessoria do Paulo Garcia, eu tinha dupla jornada de serviço, né? Eu começava a trabalhar às 7 da manhã e terminava às 11 da noite. Era um período pesado, mas graças a Deus que me ajudou muito. Aí eu peguei e falei assim, eu vou ser candidato a vereador. Porque eu comecei a conviver muito lá na prefeitura e resolver muitas coisas. E eu já tinha comigo no coração a vontade de disputar uma eleição. Mas você sempre teve o interesse por questões sociais. Sim. Você sempre se preocupou em melhorar a condição da população, entender as dificuldades da população.
Quer dizer, isso também te motivou a entrar para a política ou foi consequência? Não, eu acho que desde criança eu já tenho isso. Por exemplo, eu fui coordenador de grupo de jovens. Quando eu ia para a sala de aula, eu era o representante da turma. Quando lá no meu setor, eu fui presidente da associação. Eu participei da Pastoral de Juventude Meio Popular. Eu fui para o Colégio Estadual Rubinho Martins de Azevedo, fui presidente do Grêmio. E eu vim para a Alfa, eu fui o quê? Presidente do CA de jornalismo. Aqui também eu fui presidente do CA. Então, tudo eu me envolvia nas questões políticas também. Então, quando eu fui assessor de imprensa do então prefeito Paulo Garcia, e estava trabalhando lá em Trindade na assessoria de imprensa lá, virei diretor depois de comunicação lá, eu organizei uma forma para que eu pudesse disputar a eleição em 2012. Disputei a eleição, primeira eleição que eu disputei, ganhei a eleição, virei vereador de Goiânia naquela época. Quem te apoiava nessa época? Tinha algum apoio? Você contou com o apoio de alguém ou entrou com a cara e a coragem e vamos ver o que vai dar? Porque a política você sempre tem que ter um... Eu entrei com a cara e a coragem, isso aí não tem como, porque você tem de arriscar, mas eu tive o apoio da educação, tive um apoio muito forte dos educadores, porque eu sempre me pautei sobre a defesa da educação. Tua bandeira é a educação. Minha bandeira é a educação. Tive um apoio muito forte dos movimentos estudantis, porque como eu tive muita proximidade com os movimentos estudantis, muitos me apoiaram. Tive um apoio muito forte da igreja, porque como eu sempre fui da igreja católica, então muitos também me apoiaram na igreja. Então eu consegui, de fato, aglutinar vários apoios importantes. Tive um apoio fenomenal aqui do Nova Esperança, Cândido de Moraes, Santos Dumont, Vila Regina, Capoava, que é minha região. Então eu tive vários meios para fazer um trabalho bacana e disputar a eleição. E aí você disputou essa eleição e se elegeu? Fui eleito vereador em 2012. Em 2013 e 2014 comecei a aprender muito lá, né, na Câmara. Em 2014 teve uma votação muito polêmica que Nessa época você estava já com o curso de Direito ou ainda não? Aí eu comecei a fazer Direito. Na verdade, antes de ser eleito vereador, eu comecei a fazer Direito em 2009. Quando eu comecei a trabalhar em Trindade, eu comecei a fazer o Direito lá. Isso é uma coisa que eu sempre falo com os vereadores. Todo político deveria ter uma base de Direito. Sim, também concordo com isso. E também deveria ter uma base de administração. Concordo. Principalmente a administração pública. Principalmente a administração pública. Tem alguns casos que a gente encontra na Câmara que não tem essa formação, mas é importante que os representantes populares tenham essa visão para poder estruturar leis, analisar projetos, pensar na melhoria, pensar em todo o arcabouço de propostas de melhoria de sociedade, que é o trabalho da Câmara, né? Não, até porque assim, ali você vai de fato ditar o rumo da sua cidade. No caso, na Assembleia para o deputado, vai ditar os rumos do Estado. No caso do deputado federal e senador, vai dar a linha do que vai acontecer no país. Então, é importante que você se qualifique, principalmente se você quer ocupar espaço. Eu sempre falo isso. A importância de você estar no espaço desse, para quem tem a visão que eu tenho, não é questão de, eu disputei eleição, ganhei eleição, isso para mim é vaidade. Não sei o que lá, financeiramente também para mim é bobeira. Não, porque é um trabalho. Financeiramente eu, por exemplo, conseguiria ganhar muito mais fora da política. Eu acho que o setor privado paga muito mais que o setor público. Isso, eu também acho. Então, mas o que faz eu querer estar, por exemplo, candidato a deputado estadual, que agora eu sou candidato, querer disputar a eleição para ganhar? Justamente porque lá eu vou conseguir... Sabe aquela discussão filosófica que a gente tem quando a gente faz o curso de jornalismo, de direito, que a gente pega aquelas polis na antiga Grécia, que você tinha lá aquelas pessoas pensando aquele Estado? Então, eu acho que a política é isso, ou seja, eu quero fazer parte de um grupo na Assembleia Legislativa que vai pensar o Estado de Goiás, mas que vai se posicionar, falar assim, isso aqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu acho que precisa avançar, isso aqui tem que ser nessa linha. Então, nessa perspectiva que eu tenho total interesse de disputar a eleição. Então agora vamos começar a sessão saia justa. Sim. Como é que você está enxergando o momento político de Goiânia, no primeiro momento, e também de Goiás como estado,
Principalmente numa fase de Goiás que a gente começa a despontar como sendo a joia da coroa do Brasil. A gente tem o agro muito forte em Goiás, tem um estado equilibrado do ponto de vista de finanças, não era assim, estamos melhorando, e a gente tem uma perspectiva muito boa. Como é que você está vendo neste cenário econômico a política se encaixando e como isso vai fazer parte da vida do cidadão de Goiás? Primeiro assim, eu acho que todos nós, todas as pessoas precisam perceber a política como instrumento da transformação daquilo que ela quer para o Estado. Então, por mais que o Estado tenha, e tem mesmo, a sua vida própria, independente de política, por exemplo, o Dr. José Alves, ele vai fazer todo o trabalho dele independente da política, porque ele é um empreendedor nato. E do mesmo jeito que tem o Dr. José Alves, existem outros grandes empresários que vão seguir a sua caminhada de empresário independente da política. Só que se o Estado tem uma política econômica que seja favorável, que reduza impostos, que dê incentivo, que valorize os empresários, para que eles possam ter o rendimento deles, mas que eles possam gerar renda, gerar emprego, isso faz com que o Estado avance muito mais. Incentivo fiscal foi uma disputa no começo do governo atual, onde tinha uma queda de braço, vou aumentar, vou retirar, e aí Catalão sofreu, Mitsubishi ameaçou e teve várias indústrias que acabaram se posicionando também, mas ainda é um ponto de atenção para o Estado. Como é que você vê essa parte? Porque uma coisa é ter o agro como base da economia, mas a indústria também é importante que esteja presente. E a gente tem a indústria do agro, beneficiamento de óleo, beneficiamento de arroz, quer dizer, tudo isso são atividades industriais que também precisam estar instaladas aqui. E às vezes a gente percebe que o empresariado ele está brigando com a carga tributária. Sim. Como é que você vê isso? Como é que você está analisando isso? Isso faz parte da tua plataforma? Na verdade, eu sou um defensor convicto de redução de impostos. Acho que isso daí, para mim, é uma coisa assim, é bandeira minha. Até porque quando eu fui vereador, eu lutei muito para reduzir... Vou até cumprimentar. Vou cumprimentar. Sério. Isso é demais ouvir. Não, quando eu fui vereador... eu tive uma batalha pesada contra o aumento do IPTU. E agora, como deputado, eu vou trabalhar muito para você reduzir ICMS, que eu acho que pesa muito, ainda mais com esse negócio da cadeia do jeito que cobra. Você tem bitributação, tritributação, que é uma coisa absurda. Sabe que eu estava falando só fazendo um parênteses da parte de redução de impostos, a área da educação é uma das áreas que sofre demais. ISS, ICMS e outros impostos. Agora nós estamos tendo uma reunião que o nosso financeiro foi representar a Alfa, inclusive, num debate do CEMESG, justamente para ver como é que a gente pode ter projetos melhores de carga tributária para o setor da educação. Porque até o aluno, às vezes ele não entende que a faculdade ela paga imposto e que isso ela não tem como tirar, ela tem que repassar. Que para nós é ruim e principalmente para aquele cidadão ou futuro trabalhador, futuro profissional que está ainda brigando para pagar seu custo. Todos nós já fomos alunos, a gente sabe quão duro é. Eu ainda tive o privilégio de fazer faculdade estadual, então eu não paguei algumas coisas. Mas tinha que comprar livro, comprar não sei o quê. Então... Trindade, vamos fazer uma avaliação. Há mais ou menos uns 3 meses, nós tivemos o combustível chegando na cadeia de R$ 9, R$ 10, a gasolina. Hoje ela já voltou para o patamar de R$ 5, R$ 6. Isso foi efeito principalmente da redução de imposto. Do ICMS. Exato. E principalmente. Ou seja, para você perceber que se reduzir imposto, a população paga menos. Então, aí as pessoas vão falar, Tairone, mas se reduzir o imposto, a arrecadação diminui. Sim, a arrecadação diminui. Só que o Estado também, eu acho que precisa ter uma série de mudanças no Estado que não é papel do Estado. Eu acho que o Estado tem que ser mais enxuto. O Estado tem que pensar mais nas coisas essenciais e deixar de pensar naquelas coisas que não são essenciais. Tairone, mas o que não é essencial no Estado? Eu, por exemplo... da forma como é feito, eu, por exemplo, questiono muita coisa que o Estado banca. Por exemplo, Ministério da Pesca, respeito.
Mas será que é necessário ter o Ministério da Pesca, ter uma estrutura toda para fazer isso andar? Os empresários, eles não conseguem fazer isso andar, ainda mais se eles tiverem incentivo fiscal, redução de impostos, que eles poderiam caminhar, andar sem você precisar do Estado criar uma estrutura. Associações que vão articular para defender os interesses dessa indústria. Exatamente. Aí você pega assim, outra coisa que eu acho que é um absurdo, fundo eleitoral em eleição. É um absurdo que a gente gasta. A gente está gastando quase 5 bilhões. 5 bi. Isso, para mim, não entra na cabeça. É um absurdo isso. A gente precisando resolver problema de saúde, resolver desemprego, resolver uma série de outros problemas, 5 bilhões para fundo eleitoral. Então, aí você fala assim, mas de onde vem isso? Vem dos impostos. Ou seja, então vamos tirar essas coisas e reduzir o imposto. Se reduz o imposto, a população gasta menos, porque ela vai ter mais poder de compra. Se ela tem mais poder de compra, a economia vai girar melhor, vai ter mais condição de as pessoas sobreviverem melhor. Então, eu acho assim, que é um absurdo o que a gente está vivendo. Por exemplo, o Dr. José Alves apresentou para a gente em vários seminários aí, que a gente tem uma taxa Selic hoje em 13%, que comprovadamente, se ela tivesse ali em níveis baixíssimos, a economia giraria muito mais. Nós teríamos muito mais resultado. Por quê? Porque hoje, infelizmente, muito do que a gente tem no país vai para a mão de banqueiro que quer pegar o dinheiro e quer ganhar juros. E a gente sabe que quanto mais alta a taxa de juros, maior é o capital especulativo, não o capital produtivo. A gente atrai dinheiro? Atrai, porque o Brasil é gigante, o Brasil é uma potência, mas a gente não consegue segurar esse dinheiro aqui dentro em termos de produção e qualidade de vida para o povo. Então, o capital estrangeiro entra, roda com taxa de juros, tem o seu ganho e leva esse dinheiro embora. E a gente fica aqui sem nada nas mãos. Na prática, para você que está acompanhando aqui o podcast, tem um empresário lá nos Estados Unidos... Não é empresário, nem empresário, um investidor. Investidor. Não é nem empresário. Especulador lá nos Estados Unidos, que ele olha lá a taxa de juro deles lá e fala assim, não, minha taxa de juro aqui está menos de 1%, no máximo 1% ao mês. Aí, ao mês não, ao ano, né? Aí ele olha para o Brasil, a taxa de juros está 13%. Aí ele vai falar assim, ó, eu vou pôr o dinheiro lá, vou fazer esse dinheiro render... e vou pegar o dinheiro de volta. Ou seja, nosso dinheiro, nosso trabalho, nossa estrutura, nossa mão de obra, nossas empresas, tudo está fazendo o quê? Trabalhando, passando os impostos para o governo, para alguém pegar e levar para fora do país. É um absurdo isso. É isso aí. E a gente sente isso porque o consumo interno diminui, serviços essenciais diminuem, e aí eu estou falando de educação, saúde, eu estou falando de segurança, estou falando de estruturação mínima das cidades, das rodovias, sejam estaduais, federais ou não. Mas a gente tem uma série de demandas que acaba sendo afetada por uma especulação e não por um investimento. Então, reduzir Selic, a gente... fazendo parte do grupo e conversando 10 minutos com o Zé Alves, a gente sabe que não dá para continuar com o Selic nesse patamar. É um absurdo. Mas voltando um pouco para a tua campanha, como é que está indo a campanha? Conta para a gente agora o que você já tem feito e como é que está programado daqui para frente. Então, eu tenho caminhado... corre, né? Na verdade não para, né? Eu tenho caminhado bastante, tenho ido em várias entrevistas, tenho feito várias visitas, várias reuniões, tenho participado de vários lugares em que as pessoas querem levar o Tyrone, porque assim, essa base da igreja continua muito forte no sentido de querer alguém que pense diferente, que tenha valores, e também os empresários, porque eu tenho muitos amigos, igual eu tenho o Dr. José Alves, igual eu tenho o Carlos Trindade, igual eu tenho outras pessoas que querem um representante que tenha essa postura mais progressista, que saiba discutir. É por isso que a gente fala de qualificação. Você até falou do curso de Direito, né? Eu tenho qualificação dupla. Eu fiz um curso de jornalismo muito bom. Assim, vocês não sabem a alegria de poder dizer que eu sou um aluno da Unialfa com um curso excepcional. Eu aprendi muito aqui. E depois eu fiz um curso de Direito também muito bom. Então, estando lá na Assembleia, eu vou conseguir debater esses temas que às vezes vai ter eleitos que não vão conseguir debater. Exato. Que não vão conseguir discutir. Então, é muito bom você saber que você está apresentando para a população
uma proposta de ideia para contribuir para o Estado. Então eu tenho feito muitas reuniões, tenho feito muitas caminhadas, muitas visitas nesse sentido. A campanha se tornou muito curta, então ela acaba que vai muito para as redes sociais. Então eu tenho... TV está fazendo diferença ou já deixou de fazer Deixou diferença? de fazer, faz muito pouco. É tão pouco tempo e uma coisa tão... Fugaz, né? Fugaz, quer dizer, você não tem profundidade na... Faz muito pouco. Esse é só para as pessoas verem se fulano é candidato. Mas faz muito pouco. A TV não tem mais o efeito que já teve antes, entendeu? Hoje, o resultado mais de uma campanha é você ver na rua mesmo, dia a dia. Visitação, contato, ir pras bases. Redes sociais, é isso que faz a diferença. Então, tá boa a campanha. E teu dia de campanha tem quanto, mais ou menos? Tem umas 22 horas de trabalho? É por aí. Eu, por exemplo, acordo 6 da manhã, quer dizer, saio de casa às vezes 6. Quando tem visita, por exemplo, tenho uma visita que nós vamos fazer lá na empresa Coca-Cola. Então, nessa visita, eu tenho que estar lá às 6h30. Então, no máximo que eu preciso sair de casa é 6 horas. Então, para sair 6 horas, eu tenho que acordar às 5 horas, para tomar banho, arrumar, para você conseguir sair. E sempre eu chego em casa depois das 11, não tem jeito. Porque você tem 3, 4, 5 reuniões numa noite. E com o partido, vocês, como é que é a relação do candidato com o partido? Tem reuniões esporádicas, acompanhamento, ver qual deputado tá melhor posicionado? Como é que é feita a leitura nos bastidores do partido? Isso para o pessoal saber, entender um pouco o trabalho da política. Nós temos uma chapa lá, não vou falar do meu partido, que é o PMB, que é o Por Mais Brasil 35. Nesse partido, nós temos uma chapa lá que nós temos uma avaliação que a gente elege 2 deputados estaduais. Elegendo 2 deputados estaduais, eles têm uma avaliação que vai ser eleito quem tiver a média de 15 mil votos. Então, eu estou nessa briga para disputar ser o primeiro, ou eu quero ser o primeiro, estou trabalhando para isso, para ser um dos primeiros nessa chapa. Se a gente for pegar outros partidos, você tem diferenças, porque, na verdade, o que é? Cada 70 mil votos, provavelmente, vai ser a média do quociente eleitoral. Então, cada 70 mil votos vai fazer 1. Então, o meu partido, se fizer 70, faz 1. Se fizer 100, 100 e pouquinho, faz 2. Aí você pega um outro partido, vamos pegar esses partidos grandes. Vamos pegar, por exemplo, União Brasil. União Brasil. Lá, eles vão ter, por exemplo, a possibilidade de fazer 3, 4 deputados, porque eles vão ter 140, 210 mil votos. Só que lá também... O candidato para ser eleito precisa ter lá a faixa dos 30, 35 mil votos. Quantos deputados vão ser eleitos agora? Vão ser eleitos 41 deputados estaduais. 41 deputados. 41 deputados estaduais, 17 deputados federais e 1 senador da República. Na base estadual, isso é renovação de quantos % da Assembleia? Não, na verdade é fechado, é 100%. 100%. Aí depende do eleitorado. Só o Congresso que nessa eleição, para senadores, renova só 1/3 do Congresso, porque é eleição só para um senador. Tá. Mas para deputado é geral. Para deputado é geral. É geral. Vai... A não ser que é reeleito, né? Mas se não for reeleito, tem a renovação geral. São todas as cadeiras sendo disputadas nesta eleição. E o partido estabeleceu para os seus candidatos, vamos falar do seu partido, ele estabeleceu a linha mestra de campanha ou cada candidato define de acordo com a sua bandeira, de acordo com a sua necessidade, com o seu programa de trabalho? Na verdade, o meu partido deixou livre, ou seja, eu tenho as minhas propostas, minhas ideias, aquilo que eu penso, aquilo que eu defendo, aquilo que eu acredito, faz parte do que meu partido... às vezes tem suas ideias, mas ele dá liberdade para que a gente tome decisão. Então não é meu partido que toma a decisão, faz parte daquilo que eu e o grupo do qual eu faço parte defende. Tá legal. Hoje na tua campanha, você está saindo a deputado estadual, você tem a Thalita como a sua parceira de chapa como deputada federal. Isso. Na verdade, a Thalita, inclusive, foi estudante aqui também da Unialfa. Então, são 2 representantes dois aqui. Dois egressos renomados. Isso. Então, eu sou candidato a deputado estadual. Vou ser obrigado a trazê-la aqui depois, senão ela vai brigar comigo também, falando, você levou o Tairone e não me levou. Vou combinar com ela. Então, eu sou candidato a deputado estadual, então quem estiver acompanhando esse podcast, eu quero pedir o voto, pedir o apoio para deputado estadual, e a Thalita é candidata a deputada federal, e eu peço esse apoio também, até para a gente eleger mulheres, né? Assim, eu acho que a política não pode ser só... esses dias eu até estava falando com a Thalita e com algumas pessoas. Tem coisas na política que o homem toma a decisão, mas que, na verdade, o homem não tem a sensibilidade que a mulher tem.
Por exemplo, vou citar duas coisas aqui. Muita gente veio reclamar para mim que quando você vai fazer o pré-natal em Goiânia, de gravidez, essas coisas, que eles estabelecem limite para fazer exames. Até porque o poder público, eles acham que o poder público não tem muitas condições de fazer, então o poder público limita. Então, por exemplo, a mulher pode fazer somente uma ultrassom. Parece que é isso. E aí ela só tem direito àquela. Então, mesmo se ela tiver alguma situação que precisa, às vezes, de fazer... Se for uma gravidez de risco, ela... aí ela vai ter só uma. Então tem algumas críticas, e aí você pega e fala assim... Quem está decidindo isso? Aí você tem secretário de saúde homem, não estou falando especificamente aqui não, mas no geral, secretário de saúde homem, aí o diretor lá da pasta é homem, aí não sei o que lá é homem, ou seja, homens decidindo sobre coisas específicas de mulheres. Ou seja, as mulheres precisam ser representadas para decidir coisas importantes da vida delas. Vou citar outro assunto. Por exemplo, a gente viu aí falar que mulheres pobres, isso foi matérias que a gente teve aí em muitos jornais, que mulheres pobres tinham dificuldade, inclusive, de ter absolventes, porque era uma situação de passar dificuldade, ou seja, ela entre comer e comprar o absorvente, ela ia comer e não tinha absorvente. Isso deu problema até com o governo federal, deu uma série de matérias. Nacional quase. Só que aí a Thalita estava me dizendo, e a gente lendo as matérias, todas as pessoas que estavam dando entrevistas sobre esse assunto eram homens. Ou seja, os homens decidindo sobre coisas específicas. O que somos nós para falar de absorvente para mulheres? Ou seja, nós nem conhecemos essa realidade. Então, homens decidindo por mulheres. Então, por isso eu defendo muito. Até a conscientização da higiene, da necessidade, isso não faz parte do nosso dia a dia. A gente não começa com 12 anos vendo como é que vai ser o meu primeiro ciclo. Isso não é do nosso dia a dia. Não é da nossa realidade. Então, por isso é importante a participação das mulheres, porque as mulheres precisam ter voz ativa para decidir por elas, aquilo que defende, e não é uma defesa assim, mulheres contra homens, eu não quero entrar nesse sexismo não, ou seja, tem que ser mulher, tem que ser homem. Eu acho que tem que ser competente, bom profissional, com uma boa visão, e aí sim, à medida do possível que tiver representatividade, tem que trabalhar de forma transparente, que isso também é fundamental para o político ter sucesso no seu trabalho, mostrar os resultados e dar transparência do que está fazendo. Aí não fica sendo bombardeado com os chamados orçamentos paralelos e não sei o quê. Exatamente. Quer dizer... Entrega e faz tá aqui, tudo que eu vou fazer, meus projetos são esses, meus gastos são esses, minhas verbas são essas. E aí você vai atraindo gente competente. As mulheres, sem dúvida, quando se dedicam à profissão, seja ela qual for, elas se sobressaem. Exatamente. Isso eu vejo na minha área, vejo em outras áreas, mas eu brinco, eu não sou a favor de cotas, eu sou a favor de meritocracia. Meritocracia, que é o que destaca. Nosso dever como educador, como formador de profissional, é dar chances igualitárias para todo mundo. E formar bons profissionais. Vou te dar um exemplo que mostra claramente que as cotas não funcionam. Por exemplo, nós temos na política hoje a cota que é para um dos sexos. Ou seja, até para ser candidato você precisa ter 30%. A gente fala de 30% de mulheres, mas a lei não fala 30% de mulheres. A lei fala 30% de um dos sexos. Então, normalmente, a gente fala de 30% de mulheres porque elas participam menos da eleição. Mas a mudança da lei de você colocar 30% de um dos sexos, e aí esses 30% hoje são mulheres, não mudou o número de mulheres nem no Congresso, nem nas câmaras, nem no Senado. Ou seja, na verdade, é uma representatividade eleitoral para a eleição, mas que as pessoas que ganham não são as representatividades necessárias. Então, é muito complicado isso. Ou seja, a gente exige uma cota de mulheres para ser candidata, mas na hora de o povo votar, ele vai votar naquilo que ele sempre votou. Pegando esse gancho, eu li algumas semanas atrás, num dos jornais aqui de Goiânia, que eles estavam colocando até um dado que confronta isso que a gente está discutindo, que o número de representantes ou militares
ou policiais está aumentando em relação a campanhas anteriores e que isso, de certa forma, está reduzindo o número de mulheres também e o interesse das mulheres por política. Você acha que essa situação ela tem como mudar? Agora não mais, porque o número da base, os candidatos já estão lançados e a gente já está em franca campanha. Mas como é que a gente muda o interesse de diferentes grupos, né? Não só mulheres, mas a gente pode ter LGBT, pode ter, sei lá, outros grupos que queiram participar da política. Mas como é que a gente incentiva essa diversidade e inclusão nas políticas públicas? Então, na verdade, eu vou repetir, eu sou contra esse negócio de cota, porque senão você poderia ter criado cota. Eu vou criar cota para isso, cota para aquilo, cota para aquilo. Eu também não topo cota, não. O que eu acho que é necessário é um incentivo mesmo. Por exemplo, se a gente tivesse mais possibilidades de a eleição pudesse ter menos influência financeira e mais influência social, eu acho que automaticamente esses grupos seriam mais representados. O problema é que hoje o jeito que virou a eleição no Brasil, ganha eleição quem tem dinheiro. Ganha eleição quem já tem poder. Ganha eleição quem já tem privilégio. Se a gente tivesse uma forma de eleição... Você acha que a máquina do governo faz diferença para ganhar a eleição? Faz. A máquina do governo e a máquina privada de quem tem capital. Nas eleições presidenciais, a gente vê que quem estava no governo sempre fez candidato, né? Ou fez um candidato seu ou se reelegeu. Não, é porque a máquina é muito forte. Então, por exemplo, a máquina define tempo de televisão. Tempo de televisão não conta. O Bolsonaro foi eleito na passada com tempo mínimo. Tá bom, mas isso aí foi um ponto fora da curva. Não, em um momento do país, né? Um momento onde a gente estava com corrupção lá em cima, isso, então, todo mundo descrente de governos. O natural não é isso. O natural é as pessoas ganharem eleição usando a estrutura, usando a máquina, usando o tempo de televisão, usando a coligação. Usando... a máxima do marketing. Quem não é visto não é lembrado. Por exemplo, você pega uma prefeitura do interior. A prefeitura declara apoio para um candidato, faz a campanha toda para aquele candidato e quase que obriga os funcionários da prefeitura a votar por aquele candidato. Ou seja, a manutenção do poder. E aí isso, na minha avaliação, é o que faz acabar com as representatividades. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse essa influência do poder, talvez um pequeno que já faz muito tempo um trabalho de uma associação, de um grupo, de mulheres, de um grupo... Ou seja, esses pequenos, eles talvez com a participação popular deles ao longo do tempo, eles conseguiriam angariar votos e disputar para ganhar, de fato, uma eleição. E deixa eu te perguntar um outro tema para entender a tua visão. Eu tenho uma ideia... sou do tempo lá de Arena e MDB, né, que eram só 2 partidos, mas hoje nós temos uma diversidade de partidos políticos. Eu, particularmente, acho desnecessário. É minha posição. Eu acho que os partidos acabam não tendo identificação, acabam não tendo ideologia, o poder econômico vai orientando candidatos e vira quase que uma mesa de negociação entre partidos. A reforma política, ela vai reduzir o número de partidos? Como é que você vê isso para Goiás? Não, eu defendo a redução. Eu acho que tende a reduzir, porque, na verdade, não sei se tende a reduzir, porque ainda os partidos pequenos, por exemplo, desse bolo aí do fundo eleitoral, eles comem 3 milhões e 100 mil. Então, ou seja, cada partido, só de estar registrado, já põe de 4 em 4 anos 3 milhões no bolso. Que não é pouca coisa. Então, você tem um outro partido... 3 milhões aqui na universidade eu fazia muita coisa, viu? Não, é tanto dinheiro... Se desse esses 3 milhões para a gente investir aqui na Alfa, faria muita coisa. É tanto dinheiro que, por exemplo, um partido só, que é a União Brasil, ele tem mais de 700 milhões para a eleição. É um absurdo isso, gente. É uma loucura. Então, o que eu defendo? Claramente, eu acho que... Isso está na mão do tesoureiro do partido? Está na mão do presidente, o Luciano Bivar. Beleza. Que é candidato a deputado federal lá no estado dele. Mas, assim, o que eu penso? Eu acho que a gente precisa urgentemente ter uma reforma eleitoral para, de fato, diminuir o número de partidos. Porque a gente teve, durante muito tempo, partidos de aluguel aqui. Ou seja, partido que se vendia só para dar o tempo de televisão para alguém, partido que se vendia por causa de alguma situação. Então, isso é muito ruim.
Isso é muito ruim. Qual que é a minha avaliação muito clara? A minha avaliação muito clara é de que aqui a gente deveria ter 2, 3, 4, no máximo 5 partidos. Porque aí a gente teria fundos eleitorais distribuídos de forma correta, porque você não teria um partido ganhando muito e o outro ganhando menos. E a gente teria representatividade nesses partidos. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, nós temos 2 partidos só, que são os democratas e os republicanos. Ou seja, nós do Brasil que criamos esse tanto de partido e que, na verdade, não soma muito. Porque partido aqui no Brasil, se a gente for contar mesmo, que tem ideologia, que defende uma bandeira, que tem aqueles valores e que se comunicam a partir desses valores, nós temos pouquíssimos. 2 ou 3, se tiver. Basta entrar nos sites dos partidos e ver plano de governo. Você fala, deixa eu baixar o plano de governo para dar uma olhada. Tem nada. Tem partido que não tem. E o documento que está lá é ilegível, porque você não consegue entender o que os caras estão querendo dizer. É tão conflitante o posicionamento do documento que você fala, bom, isso aqui o cara botou no site só para falar que tinha alguma coisa, para cumprir uma norma do TSE. Que no final das contas não diz nada. Que não diz nada. Exatamente. E o teu eleitorado? Agora, conhecendo você que tem andado por aí, teu eleitorado, qual é a faixa etária, com quem você se comunica e se identifica mais? Eu acho assim, eu tenho 2 públicos muito fortes. Eu acho que eu me comunico muito com os jovens, porque aqui em Goiânia eu criei o Passe Livre Estudantil. Antigamente os estudantes pagavam meia passagem. Você lembra disso? Na época que o estudante pagava meia passagem? Agora o estudante não paga nenhuma passagem. Quem fez isso? Foi o Tairone na Secretaria de Governo que articulou para que fosse ampliado o Passe Livre aqui de Goiânia, fosse criado em Rio Verde e em Anápolis. Ou seja, sabia disso, Isauro? Eu fiz toda a diferença. Sabia do Passe Livre? Pessoal aí dos bastidores, sabia do Passe Livre, criação Tairone? É bom saber, todo mundo usa, Passe Livre, quem criou, tá aqui conosco. Exatamente. E outro programa que eu fiz também, que esse é do meu coração, foi o Goiás Sem Fronteiras. Eu levei, quando eu fui secretário de governo, estudantes de escola pública aqui de Goiás para irem estudar inglês, fazer uma temporada de inglês nos Estados Unidos. Ou seja, tudo pago pelo governo. Então, eu comunico muito com os jovens. Então, por isso que eu acho que eu tenho uma votação boa dos jovens. E um outro público... Isso vem desde lá de trás, do teu tempo de Uni, de UBS? Sim, eu conheço toda essa realidade. Então, acaba que eu vim para colocar em prática muita coisa que eu defendi lá atrás, né? E aí, nessa questão do Goiás Sem Fronteiras, a gente acaba comunicando com os jovens. E um outro público que eu comunico muito é com os idosos, porque eu tenho essa proximidade muito grande com a igreja. E aí as pessoas que acompanham a mim, acompanham a Thalita, acompanham o Valtinho, que é o pai da Thalita, autor da música Romaria, essas pessoas naturalmente, elas dizem que o Tairone é uma pessoa que elas admiram, que elas gostam, porque está ali convivendo com a igreja. Então, por isso eu tenho um público muito grande desse público mais idoso. Vamos testar o grau de confiança. Você já está com o discurso de posse pronto? Eu tô com a comemoração da vitória entalada na garganta. Mas nós vamos ganhar a eleição. Tenho certeza. A gente não pode ter salto alto, porque eu tenho uma coisa que eu falo que é uma frase que é do meio político aí, que é eleição e mineração só depois da apuração. Então a campanha tá boa, nós estamos muito animados, mas tem que trabalhar muito para bater a eleição. Qual é o tamanho da tua equipe que está te apoiando nisso? É grande, é enorme. Assim, você não tem como mensurar. Porque, por exemplo, você olha aqui... tem gente voluntária, tem gente... Por exemplo, você olha em Aparecida de Goiânia, eu tenho apoio. Você olha em Senador Canedo, eu tenho apoio. Você olha em Goianira, eu tenho apoio. Você olha lá em Minasul, eu tenho apoio. Você olha aqui em Jataí, eu tenho apoio. Em Rio Verde, eu tenho apoio. Se você for olhando, você vai encontrar apoio em vários lugares. Então... eu, assim, não conseguiria te dizer exatamente qual é o tamanho da equipe, mas tem muita gente nesse projeto. E você está indo pro norte também? Você está indo... lá em Posse, em vários lugares do estado nós estamos caminhando. Vai ter mais estrada rodada aí do que... Não, o carro, por exemplo, você pega um carro, você gasta por você, mas já andou isso tudo aqui? Porque a gente anda.
E da tua plataforma, o que você destaca do teu plano aí? Quais são os 3 principais pilares da tua plataforma? Na verdade, eu normalmente eu cito 4, então eu vou citar 4. Primeiro, questão da saúde. Eu acho que a gente passou por um momento de pandemia, as pessoas viram tanto que está caótica a situação dos CAIs, das unidades de saúde, então eu vou defender muito a melhoria na área da saúde. Defender como, Tairone? Reforma dos hospitais, mais médicos, mais especialistas. Você acha que o valor do salário do médico no SUS, ele precisa ser revisto? Sim, eu acho que, assim, deixa eu te falar, professor e médico eu acho que tem que ganhar muito bem. São profissões extremamente úteis para a humanidade. Não é nem assim para a pessoa, não. É para a humanidade. Um professor muda a vida das pessoas. É base da sociedade, né? É base da sociedade. Então, eu acho que tem de ganhar bem. E ainda na área da medicina, de saúde, tem uma coisa que eu defendo muito que está junto com a segunda proposta, que é a redução do ICMS dos medicamentos. E eu vou trabalhar por redução de impostos. Isso aí é a minha bandeira. O segundo pilar é redução de impostos. Eu, quando fui vereador, eu bati pesado para não ter o aumento do IPTU. Agora, como deputado estadual, eu quero trabalhar para a redução de 4 impostos. E a indústria farmacêutica faz parte da base de Goiás. Nós temos o DAI aqui do lado, que é monstruoso. Exatamente. Os maiores laboratórios do Brasil estão aqui. É o maior polo produtor de genéricos e similares. Exatamente. Então, por isso que precisa reduzir o imposto, porque se reduzir impostos, a população vai pagar menos pelo medicamento. Então, eu vou trabalhar para reduzir o ICMS dos medicamentos, vou trabalhar para reduzir o ICMS da cesta básica, porque assim, são produtos essenciais para as pessoas comerem, se alimentarem. Vou trabalhar para reduzir o ICMS da energia elétrica, porque a energia a gente vê tanta reclamação das pessoas achando muito cara e para um serviço muito ruim. E vou trabalhar para reduzir o ICMS. O pessoal falou já, e estão circulando aí, que a Enel já foi, né? Pois é. Que já saiu, já foi, um grupo de Minas entrou, que já tá vai... querendo. Não está oficializado ainda, mas está trabalhando para isso. Todo mundo já divulgando que... E vou trabalhar muito para continuar a redução, manter a redução do ICMS do combustível. E por que, Tairone, lutar para reduzir o ICMS? É aquilo que eu falei. Eu acho que quando a gente diminui impostos, o poder público arrecada menos. Sim, é só ele enxugar. Ele não precisa arcar com coisa que não é responsabilidade dele. Ele enxuga o poder público, faz o que é essencial, reduz impostos, deixa o dinheiro na mão do trabalhador comprando produtos mais baratos. Você melhora a economia, diminui a inflação e a economia gira. É isso que eu defendo. Você acha, só para pegar o gancho da parte de ICMS em combustíveis, você acha que os híbridos elétricos eles vão entrar em algum momento? Precisa entrar, né? A gente, assim, isso é questão de humanidade, ou seja, de você pensar no meio ambiente, pensar na natureza, pensar na possibilidade de você ter outras fontes de energia mesmo. Porque hoje, se você tiver um elétrico que for depender de abastecimento, às vezes você para no meio do caminho. Hoje é horrível. Hoje você não pode, assim, você não pode criar essa expectativa. Você precisa ter outros horizontes. Terceira coisa que eu defendo muito é a questão da educação. Eu sou um defensor da educação, já disse aqui no início. Então, por exemplo, Tairone, eu defendo salário dignos para os professores, eu defendo estrutura física de qualidade para os alunos, eu defendo ações que combatam a violência na sala de aula e eu defendo ainda a gente ter uma forma de dar mais dignidade nessa relação aluno e professor. Então, deixa eu fazer uma pergunta que isso muito me interessa. A gente que está na área de educação percebe que as licenciaturas estão reduzindo em número de ingressantes. Então, está cada vez mais complicado achar professor de português, matemática, física, química. E os universitários, então, também estão saindo do meio acadêmico porque outras profissões acabam sendo mais rentáveis. Como é que a gente vai reverter esse quadro? Como é que a gente vai melhorar o professor da escola fundamental, a qualidade dos professores e o preparo e o número de professores para atender uma demanda? Principalmente num pós-pandemia, onde o ensino foi caótico, né? A gente sabe que esses 2 anos a gente não teve ensino remoto. A gente teve emergência de ensino remoto,
Exatamente. Que era um ensino emergencial. São coisas completamente Agora diferentes. nós vamos precisar começar a estruturar e capacitar toda essa base de professores, mas está faltando professor no mercado. Na verdade, está faltando professor no mercado justamente porque falta pagar bem os professores. Ninguém quer ser professor para ganhar mal. Se eu não for ganhar bem, se eu for ganhar menor do que, por exemplo, eu abrir um supermercado, eu abrir alguma coisa, tem motorista de Uber que ganha melhor do que professor. Mas será que é só salário ou é valorização social do professor também? Eu acho que é valorização social. Respeito. Eu acho que isso tudo. Tanto é que eu falei da combater a violência. Mas eu acho que passa muito pelo salário. Por exemplo, você vê as pessoas se matando para fazer um concurso de um juiz, para ganhar 20 mil por mês. É excelente. Para fazer concurso de delegado, para ganhar 15 mil por mês. Agora, você não vê muita gente se matando para fazer um concurso de professor para ganhar mixaria. 3 mil por mês. 3 mil por mês. 2 mil por mês. Ou seja, é um absurdo isso. Então, eu acho que passa essencialmente pela questão da valorização financeira. Se o Brasil falar assim, não, professor aqui no Brasil ganha mais do que 10 mil, qualquer professor, rede pública ou privada, você ia ver o tanto que ia vir mais gente para entrar no mundo da educação. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, eu acho que sim, falta empatia da sociedade para com os professores. Antigamente, as pessoas tinham uma visão muito mais valorizada do professor. Você olhava o professor, aquele me ensinou, aquele me deu formação. Hoje, não sei se é porque as pessoas começaram também a banalizar e qualquer um virou professor, principalmente em escola pública. Não, com todo respeito, né, eu não estou falando que qualquer um, mas no sentido de que, infelizmente, existem pessoas despreparadas, existem sim muitas pessoas qualificadas, mas existem pessoas despreparadas. Então, nessa perspectiva, infelizmente, a sociedade precisa valorizar mais os professores. E até o Estado acaba tendo uma função de reciclagem dos professores. Exatamente. Também. Porque se o professor ganha pouco e não tem dinheiro para fazer a sua própria reciclagem, ele depende do Estado para que o Estado acabe fazendo essa reciclagem para ele. E a gente está vivendo numa época que informática, toda a parte de digitalização, isso já é parte do dia a dia desde o garotinho, da menininha lá de 5, 6 anos, até o cara que está no seu pós-doutorado aí. Ele tem que conviver com isso. O professor não pode ficar à parte. Não, ele tem que saber como usar ferramentas, tem que saber como usar técnicas novas, e isso tem que ser cada vez mais incentivado e estruturado. Tem que ter políticas públicas de apoio. Para isso. Não necessariamente dinheiro do governo, mas políticas públicas que façam parcerias públicas-privadas, que estimulem a rede de ensino pública, privada, a trabalhar em colaboração. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta ainda no Brasil, e a gente vê em outros países essa integração do sistema de ensino um pouco maior. Concordo plenamente. Só para concluir aqui as ideias das propostas, eu falei 4. A última, que faz parte da minha proposta, é lutar pela desburocratização. Professor Trindade, tudo que a gente vai fazer hoje é burocrático. Você vai abrir uma empresa, é extremamente burocrático. Para fechar, mais burocrático. Para abrir é até rápido. Para fechar são 10 anos. É mais burocrático 10 a 15 anos para fechar uma empresa. É mais burocrático ainda. Então, assim, tudo que você vai fazer é burocrático. Por exemplo, uma licitação de uma obra. Você vai fazer um viaduto. Esse viaduto, você abrir o processo de licitação começou a pensar fazer o viaduto, a licitação e a obra começar a ser iniciada, vai mais ou menos 1 ano. O orçamento que você fez aqui no início da obra, o preço do cimento, o preço do ferro, o preço da areia, na hora que você for começar a obra, já é outro preço. É outro preço. A inflação já... Por que isso? Por causa da burocracia. Então a gente precisa acabar com essa burocracia. Mas precisa essa burocracia toda para não ter corrupção. Mentira. Essa burocracia faz ter mais corrupção. Porque aí o cara que está interessado na obra, ele vai incentivar aquele processo sair rápido e vai lá... Já chega com 3 orçamentos debaixo do braço. Ele mais 2 que ele já acordou. Isso, assim, é um absurdo isso. Então, eu acho que precisa mudar esse processo licitatório e precisa dar oportunidade de a gente fazer as coisas mais rapidamente. Mas a gente só vai conseguir fazer isso acabando
com a burocratização. Então, eu, como deputado, eu quero criar uma comissão, conversar com o governador e discutir o Estado, no Estado de Goiás, o que a gente pode fazer para acabar ou diminuir a burocratização. Nessa parte, tecnologia ajuda demais. Exatamente. Porque toda a digitalização, todo o IGOV que a gente fala, né, que é o governo eletrônico, entra para desburocratizar e acelerar os processos administrativos do governo. Goiás hoje, ele se, entre aspas, se posiciona para os demais estados da federação como um dos estados onde a digitalização está mais avançada. Uhum. Essa é a tua visibilidade, essa é a tua leitura, ou você acha que a gente ainda tem um caminho bom pela frente? Eu acho que a gente tem que caminhar muito. Assim, apesar de a gente ter muito avanço em tecnologia, mas eu não sei se a gente pegar algumas referências de outros países, inclusive, eu acho que a gente tem de avançar muito mesmo. Claro, tem avanço, tem coisas importantes, mas a gente precisa avançar muito ainda. Eu vejo, por exemplo, coisas básicas, né? A discussão que remonta já quase uns 10 anos. Documento único, tem que ser CPF e acaba com o registro geral, acaba com o RG. Sim. Essa história de que um RG Concordo por estado, plenamente. E isso ainda nós estamos patinando. Agora estão começando a fazer a identidade nacional que vão adotar, mas está escalonado, ainda é num ritmo muito lento. Os estados têm como ajudar nisso? Não, tem. Na verdade, quem emite, por exemplo, carteira de identidade é uma secretaria de Estado, né? Então, é a Segurança Pública de Goiás que normalmente emite. A gente vê lá, SSPGO. Uhum. Então, tem papel fundamental. Eu acho que se tiver empenho do governador, incentivo por parte do governador para com a sua equipe, eu tenho clareza de que pode agilizar muito o processo. E se agilizasse, isso seria bom para todo mundo. Não estando na TV, mas estando aberto aqui para o nosso... para o pessoal que está nos assistindo, tua mensagem para o eleitorado que está te ouvindo agora, que está aqui vendo as tuas ideias, vendo a tua forma de pensar, o que eles podem esperar do Tairone, deputado estadual? Então, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, de estar conversando com vocês aqui, Carlos Trindade. Eu tô cortando pro teu tempo, viu? Porque senão eu ficava aqui até mas eu tenho agenda. Até às 10 horas da noite, mas eu sei que você tá rodando aí. Eu tenho agenda, de fato eu tenho agenda já em seguida. Então eu quero primeiro agradecer vocês aqui pela receptividade. Fiquei muito feliz de ser acolhido aqui na minha casa. Eu me considero aluno ainda. É a sua casa. Uma vez aluno, sempre aberta, aluno. Aberta, então, eu tenho todas as visitas que queira. Então eu tenho a grata satisfação de estar aqui na minha casa. Você que está acompanhando aí o podcast, eu quero também agradecer você ter ficado até aqui o final dessa entrevista, desse bate-papo. E quero dizer, sim, o que o Tairone vai fazer na Assembleia? O Tairone vai fazer a diferença. Eu citei aqui vários assuntos, várias propostas, várias ideias, mas eu acho que eu resumo todas elas numa frase. O Tairone fará a diferença. Eu quero ser, Carlos Trindade, o deputado mais atuante na Assembleia. Como assim, Tairone? Você vai falando, eu vou pode ter outros mais atuantes, sim. Pode ter outros mais atuantes, mas não vai ter um mais atuante que eu, porque eu vou trabalhar muito. Eu sou um workaholic, ou seja, eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ter desafios, missões. Eu gosto de contribuir para a sociedade. Então... Como é que esse pessoal fala contigo? Como é que eles mandam ideias, mandam... Então, eu tenho um Instagram. Meu Instagram é Tairone, Tayrone, D.I. Martino, Tairone de Martino. Então, no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, é só digitar Tairone de Martino que vocês vão me localizar. Eu tenho também o WhatsApp, lá no meu Instagram tem o número do meu WhatsApp. Eu tenho o mesmo número de WhatsApp desde quando eu era vereador, antes de ser vereador, inclusive. Então, eu nunca mudei número de telefone, porque tem vereador que ganha eleição, muda o número, né? Eu nunca mudei número de telefone, continuo o mesmo sempre. E quero encerrar dizendo o seguinte, votar no Tairone, ajudar o Tairone, estar com o Tairone, é apoiar uma pessoa que quer fazer essa diferença, quer fazer o bem. Ou seja, eu não acredito que a gente está aqui por acaso nesse mundo, a gente está aqui para construir uma missão. E essa é a minha missão. Eu quero estar na Assembleia, não para ser mais um, mas para contribuir para o Estado de Goiás. E assumo o compromisso, Trindade, de ser presente.
ou seja, de ser um deputado, além de atuante na Assembleia, mas ser presente nos municípios, ser presente aqui nas instituições. Quero voltar aqui nesse podcast, assumo esse compromisso como deputado eleito ou deputado já na Assembleia, porque eu acho que isso diz muito de um deputado, ou seja, vai ser um deputado só para estar lá ou vai ser um deputado que vai fazer a diferença na vida das pessoas que ajudaram o Tairone a estar lá? Eu vou ser um deputado que vou fazer a diferença no parlamento e na vida das pessoas. Eu fico em cócegas, eu não me aguento, mas a saideira, que é nessa campanha, qual tem sido o teu maior desafio? Chegar nas pessoas, porque na verdade a campanha é muito curta, muito rápida, ou seja, mal começou e já terminou. Então é um tiro. Para quem não era deputado, eu já fui vereador, já fui secretário de Estado, mas eu não estava no poder. Então, e ainda com a pandemia, a gente ficou praticamente aí 2 anos sem você conseguir ter presença nos municípios. Então, hoje, o maior desafio da minha campanha é chegar até as pessoas. Por isso eu peço a ajuda de todos que estão nos acompanhando e apoiando. É fazer com que a nossa mensagem chegue cada vez mais a outras pessoas. Maravilha. Tairone, vamos encerrando por aqui. Foi um prazerzaço bater esse papo contigo. Você sabe que Alfa, de portas abertas para você. Estamos na torcida, estamos no apoio. Obrigado. Vamos cumprir a nossa parte, votando de forma inteligente, votando de forma consciente. Esperamos sim você aqui como deputado eleito. Espero sim te ver na Assembleia defendendo as suas ideias, defendendo o desenvolvimento do Estado de Goiás, o desenvolvimento do país. Eu acho que a gente precisa de mais gente como você. Pessoal que está nos assistindo, esse foi o Tairone. Se vocês tiverem dúvida, entra no Instagram dele, começa a mandar mensagem, tira as dúvidas do que ele pode ajudar, o que ele pode fazer pela sua vida, pela sua estrutura societária, pela sua comunidade. A gente percebe que só através de uma política boa, de uma política clara, transparente, a gente consegue ter um Brasil melhor. E é isso que a gente tem que trabalhar. Deixa todo o mimimi e as brigas de lado e vamos trabalhar em propostas concretas em cima de benefícios para o cidadão. Que é isso que a gente quer. Mais uma vez, te agradeço, Tairone. Obrigado a todos aqui da Unialfa, obrigado ao pessoal da AlfaCast, nosso podcast, obrigado a todos que estão aqui contribuindo, ajudando, trabalhando, atuando. Nosso amigo ali, desde quando eu fui aluno, está aqui, meu abraço carinhoso. Muito obrigado a você. Você acabou de entregar que ele tem mais de 38 anos. Mas eu também tenho, eu estou na mesma idade. Então, muito obrigado, meu reitor especial, querido, Carlos Trindade. Eu agradeço a todos vocês por essa oportunidade. Valeu. Valeu, galera. Podcast terminando aqui com mais temas. Na semana que vem traremos mais novidades. Estamos no mês da democracia, então óbvio que nós vamos focar muito sobre o futuro de Goiás, o futuro do Brasil. Valeu, pessoal. Vejo vocês no próximo AlfaCast. Até mais. Fui!